Podes utilizar a quantidade de farinha que tu quiseres, desde que depois ajustes todos os restantes ingredientes. Neste caso, vais utilizar o peso da farinha como base. No caso do fermento de padeiro seco, cada pacote serve para fazer um pão com 1 kg de farinha, então eu apenas ajustei a proporção para a farinha que eu utilizei. O sal também ajustas e colocas entre 1,5% a 2% do peso total da farinha que vais utilizar para fazer o teu pão. Na parte da hidratação eu coloquei 70%, ou seja, 70% do peso da farinha em peso de água. Quando a massa se descolar das tuas mãos, está pronta e podes então formar uma bola e colocá-la novamente dentro da taça para crescer um pouco. Coloca agora a massa num local onde a temperatura seja um pouco mais quente. Podes colocar dentro de um armário que não utilizes com frequência ou colocar dentro do forno ou do micro-ondas, desde que não esteja ligado. Para fazer estas dobras basta puxarmos ligeiramente os cantos até ao centro e fazer uma ligeira pressão para que essa massa fixe, mas cuidado para não retirarmos o ar que a nossa massa ganhou durante estes 30 minutos. Pega na taça onde tinhas a tua massa, coloca um pano de cozinha limpo, polvilha com um pouco de farinha, coloca a bola com a emenda virada para cima. Quando desenformarmos o nosso pão, vai ficar com a face lisa para cima novamente. Podes aquecer a panela no forno enquanto este está a pré-aquecer, mas tem cuidado para não te queimares quando fores colocar a massa do teu pão dentro da panela. Tapa muito bem a tua panela com o papel de alumínio para que a mesma crie vapor dentro e ajude a criar aquela crosta crocante no pão. Bay for the night. You could be Bay for the night. Utilizei a água ligeiramente morna para ajudar a ativar o fermento mais rapidamente, mas tem cuidado, a água não pode estar demasiado quente, senão acaba por ter o efeito contrário e eliminar todo o efeito do fermento. Para este pão, as percentagens funcionam exatamente da mesma forma, então já sabes como ajustar se pretenderes utilizar uma quantidade diferente de farinha. Podes utilizar a farinha que tu pretenderes, branca, integral, centeio, espelta, qualquer uma. Tens é que terem atenção depois a quantidade de água, porque pode variar um pouco conforme a farinha que tu utilizares. Fica atento à consistência da massa do vídeo e tenta chegar mais ou menos ao mesmo ponto. Esta massa é ligeiramente mais líquida, mas isso é normal, porque este pão não vai precisar de ser amassado. Só tens que garantir que não fica nenhuma farinha seca debaixo da tua massa, então mistura muito bem até envolveres toda a farinha. Como a massa é mais líquida, utiliza uma espátula para te ajudar a fazer as primeiras dobras na massa. Quando ficar mais consistente, já podes utilizar as mãos, mas não coloques a mão inteira, utiliza apenas a ponta dos teus dedos e umedece-os com um pouco de água para facilitar as dobras. It's that love supreme like Coltrane. You could be Bay for the night. You could be Bay for the night. You could be
Em relação ao tempo que tem que estar no forno, vai controlando porque cada forno é um forno e poderás precisar de menos tempo ou mais tempo. Na primeira vez que vai ao forno, podes deixar à vontade os 30 minutos. Da segunda vez, controla pela cor do pão. Quando vires que ele já está douradinho, já está pronto a retirar do forno. Para comprovares que ele está realmente cozido, basta dar umas leves batidas por baixo do pão, como se estivesses a bater à porta, e tem que soar a oco. Caso contrário, precisa de um pouco mais de forno para terminar a cozedura. Para o pão arrefecer, coloca em cima de uma grade e deixa-o arrefecer completamente antes de cortares e de te deliciares com este fantástico pão caseiro. Oh darling, can you see? Girl, I'm all you need for the night. You could be, you could be, you could be, you could be. You could be bae for the night. You could be bae for the night. You could be bae for the night. I pay for the weed, I pay for the wine, I pay for this life.